Bom dia, chatinho. Hoje nós estamos aqui para reagir a Jurassic Park e é real. Cientistas trazem espécies extintas há 10.000 anos. Bora lá. Não é coisa do passado. Moda agora é trazer os bichos de volta, né? Tá duvidando? Ó, um grupo de cientistas acabou de recriar um dos lobos mais sinistros de todos os tempos. O nome desse animal é literalmente lobo terrível. É o nome da espécie dele. O que pode dar errado? Não pode, vamos trazer de volta o lobo terrível. Você vai entender agora o que tá acontecendo pra valer. Abriram os postos pro Jurassic Park? Tem outros animais aí na fila? Qual é desse tal de lobo terrível? Ó, vem que eu vou te explicar todos os detalhes do que tá rolando nesse momento. Ele vai brincar Nossa, Minestrans, Peter aqui. Desextinção. Guarda essa palavra. Você ainda vai ouvir muito falar dessa técnica, ok? Esse é o processo de você pegar uma espécie que não existe mais na natureza e recriar usando engenharia genética a partir de espécies similares. Show de bola, né? Lembra da trazer de volta, pô, Dodô, Codorna da Nova Zelândia, o sapo dourado, seria maneiro. Não, os caras foram ressuscitar uma espécie chamada de lobo terrível. Por quê? Será que os cientistas viram muito Game of Thrones, foi isso? Tanto animal fofo que não existe mais no mundo, né? Estavam trazendo de volta, sei lá, a pica da sardenha? Não, tô zoando, realmente. Coloca na tela, estou. A imagem da pica da sardenha, dá uma olhadinha aí, ó. O bicho tá extinto desde o século XIX. Sacanagem, achou de ser a pica da sardenha, na é verdade? Não podia estar aí com a gente. Mas enfim, falando muito sério agora. Por quê? Por que trazer de volta o lobo terrível? Tem explicação que você vai entender aqui nesse vídeo. Se você gosta desse quadro Nerd Curiosidade, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta, dá sugestões pra gente, trazendo novos vídeos aqui nesse quadro meio off, ciência, coisa que nerd gosta também, né? Então vamos seguir. Mas Peter, esse nome não me é estranho, né? Não tinha Lobos Terríveis numa série aí? Sim, sua memória funcionou muito bem, tua memória é boa, hein? Os Lobos Terríveis, ou Dire Wolves em inglês, ficaram mais famosinhos com a série Game of Thrones. A Casa dos Starks encontra filhotes de Dire Wolf logo no começo da história. E cada filho da família adota um. Run to the litter. That one's yours, Snow. O Jon Snow tinha um chamado Ghost. A Sansa tinha um chamado Lady. Por aí vai, cada um tinha um, né? Isso era uma tradição. Os tais lobos terríveis chegam até a fazer parte do brasão da Casa Stark. Mas assim, qualquer pessoa que já tenha jogado algum RPG algum dia na vida já esbarrou, muito provavelmente, com um bicho desse e teve que sair na mão. Os lobos terríveis são criaturas clássicas do universo de Dungeons and Dragons. Muitas vezes essas feras são usadas por goblins ou orcs como montaria. E aí você já sabe, se apareceu em Dungeons and Dragons, já apareceu em 300 mil outros lugares. World of Warcraft, Warhammer, Final Fantasy XIV, Ark e vários outros. Agora, o que pouca gente sabe é que os lobos terríveis existiram de verdade no mundo real. Pois é. Até 10 mil anos atrás, eles eram comuns na América, caçavam em bandos, inclusive. E não, eu não tava correndo deles, para com isso, tipo, acabou, né, galera? Mas sim, os lobos terríveis eram mesmo bem terríveis. Primeiro que eles eram imensos, mais ou menos do mesmo tamanho dos maiores lobos cinzentos que a gente tem hoje. Se ele ficasse em pé, passava fácil o tamanho de um ser humano, tipo um ser humano médio, passava fácil. Um lobo terrível podia chegar a ter 68 quilos. E o maior diferencial do lobo terrível, que era realmente terrível, era o tamanho e a força da mandíbula. Se calcula que o lobo terrível tenha sido o canídeo com a dentada mais poderosa de todas. Só para situar vocês, ok? Os cientistas fizeram um levantamento matemático da força da dentada de várias espécies, se baseando ali no tamanho e na posição do maxilar. Deu um lobo terrível na cabeça, né? Um resultado absurdo. A mordida do lobo terrível tinha força de 163 newtons por quilograma. O que é isso, Pedro? Não sei. Só sei que é muito, muito forte. Ganhou todo mundo. A segunda dentada mais forte dos canídeos é do cão selvagem africano. E essa dentada só atinge 142 newtons por quilograma. E esse cão selvagem africano se adaptou para destruir osso com a mordida. Osso. O próprio lobo cinzento, que é imenso, que existe hoje em dia, né? Bastante, tem uma dentada de 136 newtons. Então sim, o lobo terrível trucidava aquilo que ele mordia. E aí você pensa, né? Pô, qual a necessidade disso, né? Pois é, o lobo terrível se adaptou para caçar um tipo muito específico de presa, a megafauna da Era do Gelo. Com esse bocão sinistro, o lobo terrível era capaz de caçar um bisão pré-histórico e até os mamutes. Agora imagina você, homem das cavernas, esbarrando um bicho desse no escuro. Mordeu? Já era, simples assim. O cruzado lobo terrível foi justamente isso que provocou a extinção dele. No fim da Era do Gelo, seres como mamutes e o megabisão foram se extinguindo e o lobo terrível ficou sem a principal fonte de alimento dele. Ao mesmo tempo, o lobo se... Imagina se ele tá em um lobo dizendo que era muito mais versátil, que comia qualquer coisa que aparecesse na frente, foi se espalhando, né? Foi dominando o território
E aí deu ruim pro lobo terrível. Ok, chegamos então 10 mil anos no futuro. Agora, aquele mesmo ser humano que morria de medo do lobo terrível, agora cismou de trazer o bicho de volta. Como é que é essa história, Pedro? Lobo terrível está de volta. É tudo culpa da Colossal Bioscience. Parece ter nome de empresa maligna, tipo Umbrella Corporation, parece. Só que ela também é real, essa empresa existe. A empresa existe desde 2021. Já tem hoje aproximadamente 130 cientistas. É essa Colossal Bioscience que alega ter conseguido desextinguir o lobo terrível. São 3 filhotes até agora: Romulus, Remus e Calise. São 3 animais que têm características genéticas dos lobos terríveis. Esses 3 bichos estão bem, saudáveis, são monitorados numa área secreta lá, rodeado por cerca de 3 metros de altura. Segurança máxima. O que os cientistas da Colossal fizeram foi decifrar o código genético do lobo terrível a partir de restos ancestrais, de ossos e dentes dos animais originais. Aí, a partir desses estudos, eles conseguiram alterar geneticamente células embrionárias de lobos cinzentos para assimilar genes dos lobos terríveis. Daí que eles fizeram, eles criaram óvulos fertilizados e implantaram esses ovos no útero de cachorro de grande. De espécies extintas anos atrás. Só uma pergunta. Uma pergunta. É ético trazer espécies de volta? Grande porte. Muito basicamente foi isso, né? Dessa mistura de espécies saíram os 3 filhotes híbridos que são mais próximos que a gente tem do que realmente foi o lobo terrível. Então, sim, não é clonagem. Eles não pegaram o DNA intacto e completo de um lobo terrível e clonaram. Eles customizaram lobos cinzentos, por assim dizer. O fato é que os lobos terríveis e lobos cinzentos são 99% idênticos geneticamente. É aquele 1% que é vagabundo, né? Matematicamente falando, existem só 20 genes que são diferentes entre os 2 tipos de lobos. E alguns desses genes são conhecidos por gerar animais maiores. O que os cientistas fizeram foi provocar mutação em 15 genes de um lobo cinzento para replicar resultados que seriam obtidos com um DNA puramente de lobo terrível. Por que eles não fizeram o trabalho completo? Por que não replicaram logo os 20 genes de uma vez? Por questões éticas. Os outros 5 genes poderiam provocar resultados nocivos, como por exemplo surdez e cegueira nos lobos cinzentos. Foi nessa que a Colossal meteu uma gambiarra. Eles encontraram variações desses últimos 5 genes que estão presentes em cachorros e lobos cinzentos. Eles pegaram essas variações que não causam doenças e colocaram nas células que eles estavam trabalhando. Beth Shapiro é diretora científica da Colossal e meteu essa, abre aspas. Somos uma força evolucionária neste ponto. Estamos decidindo qual será o futuro dessas espécies. Usada ela, né? Albi Online é um MMORPG sandbox no qual você escreve sua própria história em vida. E funcionou? O lobo normalmente tem algo em torno de 19 mil genes. Mexer em 20 faz essa diferença toda? Faz. Só de editar esses 20 genes, os cientistas conseguiram alterar e muito esses animais. Romulus, Remus e Calise têm pelagem branca, tamanho considerável mesmo sendo filhotes. Mandíbula mais larga, ombros mais fortes, pernas mais fortes. Não são mais lobos cinzentos, ok? Definitivamente são outra coisa. Se dá pra chamar essa outra coisa de lobo terrível, é um debate científico complicado, mas as cartas estão na mesa. Até o uivo desses filhotes é diferente, né? Mais impressionante. Eu confesso que eu senti até um medinho só de imaginar, cara. E aqui cabe uma curiosidade. Os nomes dos bichos, Romulus e Remus, foram inspirados nos nomes dos fundadores míticos da cidade de Roma, né? Romulus e Remus foram 2 crianças abandonadas para morrer, mas que sobreviveram porque foram adotados por uma loba, que chegou até a amamentar os irmãos. Romulus e Remus, então, teriam fundado a cidade de Roma. Já a lobinha, a terceira filhote, ela se chama Calise, justamente em homenagem a Game of Thrones. Calise era um dos muitos títulos da Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões, a não queimada, né? A quebradora de correntes. Eu não sei se é uma boa ideia dar esse nome terrível, mas, enfim, o estrago tá feito. Falando em estrago feito, eu tenho que... Começa com o nome, depois com o relacionamento, daqui a pouco se começam a ter de volta. Tá. E agora? Deixa eu reformular a pergunta pra vocês. E vocês vão ver que é assustador de verdade também. Esses cientistas passarem do limite. Abriram-se as porteiras de vez? Jurassic Park vinha aí? Não exatamente. Encontrar DNA intacto de dinossauro é coisa que só existe na ficção mesmo. Mas isso não impede a ciência de sonhar, muito menos a Colossal. A empresa foi fundada especificamente para trazer tudo de volta. Tudo o quê, Pedro? Animais do passado mesmo, sabe? Mamute, tigre da Tasmânia, o Dodô. Eu acho que se pedir com jeitinho, isso também pode trazer a pica da sardinha de volta, ok? Perguntar não custa nada. E se a Colossal não conseguir, eles improvisam. Agora mesmo, em março, eles anunciaram que copiaram parte do DNA de um mamute e colaram esses genes num rato. É um híbrido. É um rato mutante com a mesma pelagem de um mamute, com a mesma camada de gordura e o
o mesmo metabolismo de um mamute, só que é do tamanho de um rato. É um rato mamute, um rabute, sei lá como chama. Esse é o nível que a gente está agora. O rato mamute não é coisa de cientista maluco. Não é negócio que eles fizeram de zoação, ok? É uma etapa para realmente chegar no mamute real oficial. Eles querem isso. Existem muitos desafios. No caso do roteiro, foi necessário editar 20 genes. Para chegar no mamute, o cálculo atual envolve 85 genes. A diferença entre o mamute e o elefante asiático é muito maior, né? Mas os testes estão avançando. Dos 85 genes necessários para gerar um mamute, eles já conseguiram editar 25. A estimativa é completar esse processo em 2026, para o primeiro mamutinho nascer em 2028, se tudo der certo. O fato é que a gestação de um elefante dura 22 meses. E tem mais um agravante. Ninguém nunca conseguiu fazer uma fertilização in vitro com um elefante. É mais um desafio no caminho. Mas os caras vão tentar. Peter, isso é muito assustador, né? Pra quem estudar isso, melhor deixar quieto. Pode parecer que o Colossal está só fazendo marketing, mas os caras também sabem que essa mesma tecnologia pode ajudar em muito espécies que existem hoje, mas estão em risco de extinção. A mesma Colossal que fica mexendo em lobo terrível e rato mamute, também está se comprometendo a salvar o chamado lobo vermelho. O lobo vermelho era outra espécie que era muito comum na América do Norte, mas foi desaparecendo, né? Seja por caça indiscriminada, seja por destruição do meio ambiente. No mesmo dia que o Colossal anunciou que trouxe o lobo terrível de volta, eles também anunciaram que clonaram 4 lobos vermelhos. E nesse caso foi clonagem mesmo. São 4 lobos vermelhos geneticamente idênticos, são lobos vermelhos real. Eles pegaram o lobo vermelho, tá vivo, saiu cheiro do bicho, cara. Esses mesmos lobos vermelhos estão guardados na mesma reserva onde estão os lobos terríveis, né? Em ambientes separados, lógico. São espécimes que vão servir de base para projetos de restauração da população dos lobos vermelhos. E agora vem o mais louco disso tudo. Até mesmo os lobos terríveis podem ser soltos na natureza. É um risco imenso. Mas já tem gente disposta eles atacarem os seres humanos. A nação indica. A responsabilidade vai ser de quem? Dos cientistas? Ou vai ser dos animais? Os cientistas que soltaram os animais para a natureza. Não sabe não. Quem é o responsável? Fica aí a pergunta no ar já. Indígena dos Manda, Hidatsa e Arikara já se ofereceram para abrigar Rômulus, Rêmulus e Calize nas terras deles, na Dakota do Norte. E a Colossal está estudando essa possibilidade. Vai virar dança com lobos, hein? Só imagina isso. Com toda certeza o futuro vai ser insano. Outro fato importante é que a Colossal não é a única empresa investindo nesse tipo de tecnologia. Eles largaram na frente, mas tem outros projetos, outras iniciativas, né? Tem outros continentes. A organização Revive and Restore está bancando projetos de desextinção em todo o mundo. A Rewind in Europe está bancando cientistas europeus para ressuscitar espécies que sumiram no continente, como por exemplo o abutre barbudo, o lince ibérico, a doninha marmoreada, a águia imperial, o auroch. A gente está falando aqui, galera, de milhões e milhões de dólares e de euros para avançar nessas pesquisas. Bora, galera, se a gente se organizar, a gente traz a pica da sadeia de volta, hein? Mas existem problemas. Ok, parei de brincadeira agora. Infelizmente existem problemas, existem questionamentos a serem feitos nisso tudo. A comunidade científica não está toda fechada com o feito da Colossal. Para começar, para muitos cientistas, isso tudo nem é uma desextinção de verdade. Rômulus, Rêmulus e Calize seriam só lobos cinzentos com modificações genéticas. Adam Boyko, geneticista da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ele foi um dos primeiros a criticar a Colossal. Para ele, esses animais não podem ser considerados lobos terríveis autênticos. Eles não estão sendo criados em matilhas de outros lobos terríveis. Eles não vão aprender o comportamento da espécie. Eles não estão nem comendo a mesma dieta original dos lobos terríveis. Então eles não estão adquirindo a flora intestinal dos antepassados deles, por exemplo. São lobos terríveis Nutella. E é bem por aí mesmo. Agora os três não caçaram nenhum rato. Os três estão sendo criados na completa mordomia. Os pesquisadores entregando carne crua, já cortadinha lá para eles. Só no filé. O zoólogo Philip Sedman e o panteólogo Nick Rawlins, da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, também criticaram. Eles bateram o martelo. Esses animais são lobos cinzentos híbridos geneticamente modificados. O Rawlins também apontou que esse parentesco entre o lobo cinzento de hoje e o lobo terrível do passado é muito relativo. Na escala evolutiva, os lobos pré-históricos se separaram dos lobos cinzentos em algum ponto entre 2,5 e 6 milhões de anos atrás. E o Rawlins ainda mandou na lata que não tem como trazer o lobo terrível de volta, nem com clonagem. O fato que o DNA do lobo terrível presente nas amostras é muito antigo, está todo quebrado, não dá para recuperar na íntegra. Sinta só o que o Dr. Nick Rawlins explicou, abre aspas. DNA antigo é como se você colocasse DNA fresco em um forno de 500 graus durante a noite. Ele sai fragmentado, como cacos e poeira. Você pode reconstruí-lo, mas não é bom o suficiente para fazer qualquer outra coisa com ele. Vale lembrar que a gente está falando de amostras de dezenas de milhares de anos. Cara, se já é praticamente impossível clonar um lobo terrível, imagina os dinossauros, né? Com
fósseis de dezenas de milhões de anos. Mas é aí que eu pergunto pra vocês, tudo isso é só uma questão de que nome dá pra esses bichos? Porque claramente não são mais os lobos cinzentos. Tá bom, o que a ciência também precisa levar em consideração são os riscos envolvidos. E eu não tô só falando do risco pessoal de dar de cara lá com um bicho chamado de lobo terrível ou lobo cinza mutante albino. É isso também. Mas... Aí do nada vem um lobinho desse gigante. Terrível. Passando, o que tu faz já? Só isso. A Colossal sabe que Romulus, Remus e Calice parecem fofinhos, mas podem ser uma ameaça. Uma das cientistas envolvidas no projeto chegou a falar o seguinte, abre aspas, nossos protocolos garantem que as pessoas nunca estejam em uma situação em que os lobos possam ficar assustados ou se tornar agressivos com seus cuidadores. E a gente sabe muito bem que o protocolo não resolve tudo. O Jurassic Park sempre teve protocolo, sempre deu ruim. Então a gente sabe disso, estamos vacinados. Mas, como eu falei, não é só uma questão de risco pessoal, é uma questão de risco para o meio ambiente. A gente está falando da introdução de uma espécie que não existia antes no ecossistema, ou que existia, mas foi extinta. Não importa como você encara esses bichos, eles podem ser um risco para outras espécies. A história da ecologia, cara, lotada de espécies invasoras que foram introduzidas em outras regiões pelo homem e viraram um problemão. O coelho foi uma praga na Austrália por décadas, né? Porque não tinha predadores naturais na região e dizimavam plantações. Cobras exóticas que foram importadas para os Estados Unidos como pets acabaram escapando para a natureza, se multiplicando, cara, e provocando um desequilíbrio ambiental em massa. A gente realmente quer trazer uma espécie completamente nova de volta, sem saber direito o impacto disso no futuro. Mas, Peter, os lobinhos estão todos presos, vigiados, não vai dar em nada. Sério, eu vou imaginar que você nunca viu um filme da franquia Jurassic Park. Ou então eu vou imaginar que você acha que ficção é ficção e nada daquilo tem a ver, tem qualquer paralelo com o mundo real. Dá uma pesquisada sobre abelhas africanas. É uma história impressionante sobre como uma situação aparentemente controlada deu origem a uma disseminação da abelha africana nas Américas, uma disseminação que nunca foi revertida. E eu sou novamente obrigado a estar Jurassic Park aqui. A natureza encontra um caminho. Então você é contra os lobinhos, Pedro? Não tenho nada contra os lobinhos, né? Os bichinhos não têm culpa de absolutamente nada. Eles literalmente não pediram para nascer desse jeito. A questão é que, em todas as instâncias, a ciência pode e deve avançar, mas sempre com cautela, sempre pensando no bem de todo mundo, né? De todas as espécies da vida. E você, o que você acha dessa notícia? Tem mais que trazer os bichos tudo de volta ou tem limite? Será que o ser humano está brincando de Deus? E a pica da sardenha? Obrigado por assistir mais uma Inês Curiosidade. Eles quase estão adorando, a gente está adorando trazer para vocês também. E tem muito assunto. Bom, Olha nos comentários para vocês comentarem, dando sugestões também.